Boa tarde, irmãos. Quero saudar a todos com a graça e a paz de Senhor Jesus. Nós que fazemos parte da Igreja Presbiteriana do Monte Santo, estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor e convidar também os amados irmãos a estar nos acompanhando através do canal IPMS, onde nas quarta-feiras temos nosso culto de oração e doutrina, nosso devocional com o reverendo Robson Amalho, assim também como nos domingos, às 18 horas, nosso culto de adoração ao nosso Deus, às 18 horas. Então eu convido os irmãos que acessem ao canal IPMS para que a gente possa estar nos alimentando na palavra do Senhor. E nós aqui da nossa congregação do Zé Pinheiro estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor, trazendo um alento ao nosso coração, que temos um Deus que nos fortalece pela sua palavra, e assim nós caminhamos diante desse momento tão difícil que nós estamos passando, mas que com a convicção que o Senhor zela por nós. Então, irmãos, essa tarde de quinta-feira, eu queria compartilhar com os irmãos a palavra de Deus que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, a partir do verso 1 ao verso 10, onde a gente vê um líder preocupado em fortalecer aqueles que os ouviam. Há uma reflexão no entender de Paulo que ao se desfazer desse mundo, nós estamos de encontro e vamos de encontro a uma eternidade. E diante dessa palavra, a gente vem meditar nessa tarde a respeito de justamente isso, a perseverança que nós devemos ter como cristãos e caminhar buscando na palavra de Deus fortalecimento para que a gente possa passar esse momento tão difícil que nosso país está passando, né? Então eu queria compartilhar com os irmãos a palavra do texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, que diz assim a palavra do Senhor. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, nesse tabernáculo gememos aspirando para sermos revestidos de nossa habitação celestial, se todavia fomos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, o que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isso, otorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que nós vemos ou pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. E por isso que também nos esforçamos, quer presente, quer ausente, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Glória a Deus, louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos dar uma palavra de oração nesse instante, de gratidão ao nosso Deus. Soberano Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor. E nesse momento, ó Deus, que paramos para um momento de reflexão na Tua palavra, nós queremos Te pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude a compreensão da Tua palavra, Senhor. Nos abençoa, Deus, edifica, ó Deus, levanta aqueles que estão desanimados, ó Deus. Ó Deus, sustenta aqueles que estão, ó Deus, fracos, Senhor, na fé. Ó Deus, supra as necessidades daqueles que estão passando por privações, ó Deus. Que o Senhor possa, Deus, nos dar essa consciência, Deus, da nossa responsabilidade enquanto cristão, de poder, ó Deus, sustentar, fortalecer uns aos outros, ó Deus. E clamamos assim, no nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós estamos num momento em que rogamos a Deus
para que o Senhor sustente a sua igreja no momento em que vemos pessoas desesperançosas diante do caos que foi instalado. Mas aqui eu queria compartilhar com o irmão justamente esse texto, em que nos traz uma grande esperança e uma grande convicção de que esperar pelo Senhor não é em vão, nosso trabalho não é em vão, como o apóstolo Paulo diz. E vemos Paulo, e aqui trazemos reflexões em várias cartas escritas por ele, de encorajamento àqueles que andam necessitando de caminhar servindo o Senhor com essa esperança. E Paulo era um homem, irmãos, que tinha essa plena convicção de que era sustentado pelo Senhor, de que era cuidado pelo Senhor, e que no capítulo anterior, Paulo ele conclui mostrando justamente isso, em que na sua caminhada ele entende que devemos exercitar nossa fé no Senhor, em que Paulo traz sempre essa esperança, no verso 8 do capítulo 4, quando ele diz assim: em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. E a seguir, no verso 14, ele diz assim: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Então, irmãos, nós vemos aqui Paulo com a plena convicção, mesmo passando pelas aflições, pelas lutas, pelas tribulações, mas que ele tinha um Deus que empenhou sua palavra, que nos garantiu com seu Espírito Santo e que nos deu esse Salvador, o qual, quando se revelar, quando voltar, ele vai resgatar a sua igreja, levar consigo aqueles que confiaram, aquilo que muitas vezes nós deixamos de aproveitar, entre aspas, que o mundo oferece, por uma causa justa, que é a causa do Senhor Jesus. E assim Paulo ele escreve e finaliza esse capítulo 4, pedindo para que a igreja não desanime, em que, sabendo mesmo que o homem exterior vem se corromper, mas que o homem interior se renova dia a dia. E Paulo traz essa convicção de que nós não devemos olhar para aquilo que é aparente, aquilo que se apresenta no mundo, mas aquilo que a gente não vê, aquilo que é eterno. E diante disso, irmãos, agora Paulo adentra nesse capítulo 5, fazendo uma reflexão mais profunda de sermos alcançados pelo aquilo que é trágico para a humanidade, que é a morte. E Paulo traz esse alento. E diante disso, irmãos, eu queria fazer apenas uma observação em que nós temos que cativar e cultivar essa característica que é inerente ao cristão, que é da perseverança. E nós temos que exercer essa perseverança. E ao longo do tempo, em crise, nós temos visto que é um momento que é cabível de exercitar a nossa fé e nossa perseverança. O autor dos Hebreus ele vai dizer, no capítulo 12, que também nós, visto que temos nos rodeado tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçamos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Perseverança é a palavra-chave para mantermos firmes nossas convicções, que nos mantém com as nossas esperanças vivas. E é isso que Paulo trata nesse texto. Cultivar essa esperança diante de algo extraordinário, que é estarmos na presença do Senhor, de herdarmos uma salvação. Já dizia um escritor que ninguém consegue viver sem esperança. E segundo alguns especialistas dizem e afirmam que uma pessoa pode viver 40 dias sem comidas, 3 dias sem água, 8 minutos embaixo d'água ou sem ar, mas nenhum minuto sem esperança. Porque, irmãos, a desesperança ela mina completamente o recurso que traz solução para a vida. Então, eu lembro de uma história bastante interessante, uma história de cristãos que, diante da Segunda Guerra
Mundial na Alemanha, eles foram perseguidos e encontraram um abrigo em uma caverna escura e fria e se abrigaram por longos dias ali naquela caverna. E diante disso, irmãos, o tempo foi passando e logo depois de passarem por muitas privações e necessidades, eles conseguiram passar por aquele momento e sobreviver àquele momento terrível da Segunda Guerra Mundial. E depois de ter deixado aquele lugar, alguns historiadores dizem que ao adentrar certa vez um homem em suas pesquisas sobre cavernas, encontraram essa caverna e ali acharam um escrito datado justamente do período da guerra, em que aquelas pessoas que ali estiveram, elas colocaram escrito naquelas paredes uma frase que dizia assim: eu creio no sol, ainda que ele não brilhe. Eu creio em Deus, mesmo que ele esteja oculto. E essa frase, irmãos, toca profundamente a gente, porque mostra o senso de esperança daquelas pessoas num momento tão trágico, tão difícil, que é a privação da liberdade e de alimentação e de tudo mais que a gente vê que o ser humano precisa, mas que algo importante que a gente tem que lembrar, que a gente tem que manter a nossa confiança, a nossa esperança e perseverar confiando no Senhor, que tudo isso vai passar. Então, irmão, nós vivemos justamente, quando Paulo também afirma isso, Pedro também na sua segunda carta, nessa viva esperança, que um dia nós nos encontraremos com o Senhor, que um dia estaremos com o Senhor, e assim faz com que a gente caminhe, com essa certeza de esperança que brota da fé, que nos leva a enfrentar sofrimentos e privações. E esse momento é um momento que nós devemos olhar para um texto desse e esperar no Senhor, confiar na sua soberania, no seu cuidado, no seu amor, que isso vai passar. Porque, irmãos, o apóstolo Paulo ele viveu e realizou muitas coisas no seu ministério, sempre com essa perspectiva da sua morte, que era iminente, porque a perseguição era tremenda sobre ele. Em todos os caminhos que ele se encontrava, e encontrava aqueles opositores, a vontade realmente era de matar o apóstolo Paulo. E ele era muito hostilizado, perseguido, enfrentou muitas dificuldades, mas a convicção e a certeza que ele tinha era que olhava para o céu, como diz o autor no livro, olhava para o céu, mas com os pés na terra, porque para ele a morte era lucro, realmente, como ele escreveu aqui na carta aos Filipenses, no capítulo 1, no verso 21 em diante, quando ele diz assim: porquanto para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Entretanto, se viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Entretanto, ora, de um lado para o outro, eu estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para que o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quando a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Então, Paulo não se mostrava egoísta, ao ponto de ele fazer esse balancete, dizer que preferia estar com Cristo, partir, mas ele tinha um compromisso e uma missão a cumprir, de pregar esse evangelho àqueles que necessitavam. Então, irmãos, eu olho para esse texto e vejo que o compromisso de Paulo como liderança é trazer justamente encorajamento nos dias difíceis. Né? Às vezes ele escrevia que tão angustiado, mas que ele não queria passar essa angústia para aqueles que ele estava escrevendo, né? Porque de fato ele estava passando por momentos muito difíceis, mas ele levava a palavra de encorajamento, palavra de esperança. E diante disso o apóstolo viveu, e a tônica dessa segunda carta também está em cima da defesa do seu ministério, em que
no capítulo 7, nós vamos ver a finalidade de Paulo é mostrar seu serviço e conforto e encorajamento divino de Deus em meio aos sofrimentos e tribulações, onde o apóstolo Paulo mostra seu sofrimento pela igreja e pela glória de Deus. Sabe, irmãos, que a gente pode até refletir nessa palavra que nós aqui estamos meditando, e como alguns já diziam que pior poderia ser, porque muitas vezes as pessoas elas têm uma situação que ela pode até vir a morrer com esse vírus, mas se ele estiver com a presença de Deus, ele está seguro. Mas o pior da situação é se elas vierem a perder sua vida com o vírus, mas sem Jesus. E aqui não é a palavra pessimista, mas que diante do grau da curva que se acentua, que nós temos visto aí, em que em torno de 600 pessoas estão agora perdendo a vida por dia, a gente faz um balancete e a cada dia acreditamos e invocamos nosso Senhor para que Ele tenha misericórdia de nós, faça essa situação cessar. Mas enquanto isso, quando nós estivermos nesse tabernáculo, como Paulo diz aqui, nós temos que encorajar nossos irmãos a passar por esse momento, a enfrentar esse momento com a confiança única e exclusivamente no Senhor. Então, irmãos, a experiência de Paulo ele é de uma entrega total ao Evangelho, a ponto de reconhecer que, como a gente leu no capítulo 4, que ele era atribulado, mas não angustiado, que estava perplexo, mas não desanimado, que podia ser perseguido, mas não estava desamparado, que ele podia estar um pouco abatido, mas não destruído, porque Paulo tinha o Senhor na sua vida. E Paulo mostra aqui o exercício de fé de um homem que viveu justamente pela fé, como ele tanto chama a atenção da igreja, viver por fé. E esse é o momento da gente viver por fé. O quadro é difícil, o quadro é complicado, mas a nossa fé é que o Senhor vai cessar, que o Senhor está com tudo isso sob o seu controle. Então, irmãos, a gente olha a situação de hoje, irmãos, e precisamos olhar com uma perspectiva de esperança, de que há de passar. O Senhor há de conduzir seu povo no meio dessa crise toda. Paulo não se aterrorizou com as tempestades, porque Paulo vivia por fé. Porque a morte sempre estava à porta, sempre se apresentava aí, como ele mesmo ele retrata no texto, no capítulo 4, quando ele diz assim: de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Então, irmãos, olho para o texto e mais uma vez eu digo, vejo uma liderança de Paulo trazendo seus liderados a essa esperança, essa convicção, que mesmo que a gente venha a perecer, mas nós temos um encontro com o Senhor. E aqui Paulo, irmãos, olha para o povo e traz essa esperança, dessa convicção que ele tinha, que mesmo que esse homem exterior ele viesse a perecer, por outro lado ele sabia da glória que aguardava. Por isso ele chama: olha, não desanime. Não é para você desanimar, é para você seguir perseverante e confiando no Senhor. Paulo esperava e trazia essas pessoas a confiar totalmente em Deus, mesmo que a situação externa fosse como a de morte. Se a nossa casa terrena se desfizer, é porque essa casa é provisória. Um dia será desfeita, ou agora, ou futuramente. Ela será desfeita. Mas a certeza, a convicção que Paulo traz aqui é justamente essa, que todavia Deus reserva um corpo glorificado para nós e vamos estar na sua presença. O corpo poderia ser despido com a morte, porém revestido, porque enquanto estivermos no corpo, estaremos ausentes do Senhor. No entanto, estamos assegurados pelo Espírito Santo de Deus, que é a nossa garantia de habitar com o Senhor
E esse tem que ser o nosso anseio e a nossa esperança. Sabemos que se a nossa casa terrestre, o tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, não feito por mãos, eterno nos céus. Por isso, é nesse tabernáculo que nós gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados por não queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isso, outorgando o penhor do Espírito. Não há nada mais maravilhoso, irmãos, do que nós olhamos para um texto como esse e saber que é Deus que nos conduz, que é Deus que nos leva. Ele diz que é precioso, o salmista diz que é preciosa ao Senhor a morte dos seus santos. Então, na possibilidade desse encontro, dessa morte, mas a convicção que o crente não pode temer, por isso é a convicção de nós lutarmos e seguirmos firme, independente do que esteja acontecendo. Há momentos que é desanimador, mas a gente tem esse Deus que zela por nós. Um Deus que é maior do que todas essas coisas que estão acontecendo. E assim, irmãos, Paulo, ele não se mostrou egoísta, assim como a gente viu no texto de Filipenses. Por causa de vós, ele permanece aqui na terra para produzir ainda mais crentes, mais pessoas firmes na palavra do Senhor. Paulo não se mostrou egoísta, mas que seu serviço agradasse única e exclusivamente a Deus, quer na vida, quer na morte. Entretanto, todos os cristãos vão estar no tribunal de Cristo para serem julgados. Assim devemos andar com um sentimento saudável de temor a Deus. Então, irmãos, o apóstolo Paulo ele traz, a partir do versículo 6, essa chamada ao ânimo novamente. Veja que no verso 16, ele manda a gente não desanimar. Agora, no verso de número 6, do capítulo 5, ele manda a gente ter bom ânimo. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, ou seja, enquanto vivo, estamos ausentes do Senhor, mas visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Ele repete mais uma vez o contexto do versículo 16 em diante, que não devemos andar pelo aquilo que vemos, mas aquilo que nós não vemos, porque são eternos. Essa é a percepção de Paulo, que ele traz a igreja a andar nessa visão, nesse entendimento de andar por fé, crendo, esperando no Senhor, descansando no Senhor, porque só Ele pode nos dar esse auxílio. Então Paulo mostra aqui justamente essa certeza no capítulo número 6, no capítulo 5, no verso 6, quando ele diz assim: temos, portanto, sempre bom ânimo, sempre encorajando nossos irmãos, a nossa igreja, os nossos amigos, trazer uma palavra àqueles que estão muitas vezes passando por um momento difícil. Nós sabemos que não só com palavras, mas também com a contribuição, nesse momento, aqueles que estão precisando de gêneros alimentícios, como a junta diaconal da nossa igreja tem se levantado para fazer aquela assistência social àqueles que necessitam. Esse é o trabalho da igreja. A nossa igreja é uma igreja missionária que tem que se preocupar com os nossos missionários e com a nossa membresia de aqueles mais carentes que necessitam, não só de uma palavra, de conforto, mas também de forma física e material, como alimento. Então, irmãos, Paulo aqui nos traz grandes lições justamente de andar com as virtudes de cristão, de amor, de trazer esperança e alento ao coração daqueles que andam muitas vezes angustiados pelo momento que nós estamos passando. E diante disso, Paulo, no verso 8, diz assim: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo
e habitar com o Senhor. É um paralelo justamente daquilo que ele diz na carta aos Filipenses. Porque importa que nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal do que tiver feito por meio do corpo. Então, irmãos, comparecer ao tribunal. Esse comparecer não significa apenas nos apresentarmos ou aparecer. No sentido é que todos nós mostraremos quem somos de fato, de verdade, e o que realizamos de fato, de verdade, pelo Evangelho e pela causa do Senhor. Tanto os nossos frutos benéficos, como aquele que foi produzido de forma errada, eles vão ser apresentados para o Senhor. No julgamento, nosso caráter e nossas obras se mostrarão como de fato elas são, ou foram. Não haverá fingimento e receberão cada um a recompensa que é devida. Aquele que fez o mal, aquele que fez o bem, vai trazer agora à tona aquilo que foi produzido. Então, irmãos, olhamos porque o tribunal de Cristo, ele é justo, ele é imparcial. Na carta de Paulo, capítulo 14, aos Romanos, eu queria também fazer essa leitura para que a gente possa fazer um link com esse texto. A partir do verso 10 diz assim: Tu, porém, porque julgas teu irmão? E tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. A esperança, irmãos, é que justamente a gente ande produzindo fruto. Aqui que nós entendemos que o Senhor nos deixou aqui na terra como herança também de fazer parte da vida do cristão, as boas obras. Não é para ser salvo, mas é justamente porque nós somos salvos para esse fim. E a contexto desse tema, nós vamos ver que as pessoas hoje elas têm sido egoístas, têm sido insensíveis com as coisas dos nossos irmãos. Então nós somos chamados a ter esse relacionamento um com os outros, de amor, de misericórdia. E Paulo aqui trata justamente isso, ausente do corpo e presente com o Senhor. Irmãos, a vida cristã de fato não é fácil de levarmos, como muitos dizem aí, sem acontecer coisas que venham a nos entristecer ou nos angustiar. Mas que a nossa esperança no Senhor ela possa fazer com que a gente possa superar cada vez esses fatos que acontecem. O nosso devocional do nosso pastor ontem foi justamente em cima disso, da nosso ato de misericórdia para com os nossos irmãos. Mesmo temos muitas vezes opiniões diferentes, opiniões contrárias, mas isso não leva a gente a criar polêmica ou inimizade com os nossos irmãos. Apesar nós somos chamados para na unidade. Então, irmãos, olhamos para esse texto e ele nos convida justamente porque cada um vai receber seu galardão daquilo que fizeram. Não é para um julgamento de juízo ou para ser lançado no inferno, mas porque nós entendemos que já somos salvos pela graça, mas nós devemos mostrar nossas obras. E aqui cada um vai ter essa oportunidade. 1 Coríntios 3,10. 1 Coríntios 3,10 diz assim: Segundo a graça que Deus me foi dada, lancemos fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Cristo, ou Jesus Cristo. Contudo,
Se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual será a obra de cada um? O próprio fogo o aprovará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através de fogo, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, irmãos, é a grande responsabilidade de cada um de nós em produzir aquilo que é bom, que é agradável ao Senhor. Aquilo que pode nos conduzir justamente à unidade. Compartilhar com os irmãos, amar os nossos irmãos, trazer palavra de esperança para aquilo que seja edificante para cada um de nós. Contudo, se alguém, como diz o texto, se alguém edifica sobre o fundamento, ouro, prata, pedras preciosas, madeiras, feno, palha, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia o demonstrará. É esse dia que a gente vai apresentar diante desse tribunal do Senhor. E assim, irmãos, como já dizia John MacArthur, tudo que a morte pode fazer ao crente é só entregá-lo a Jesus. Ao fechar as cortinas da vida, se abrem as cortinas da eternidade. E assim, irmãos, nós devemos perseverar confiantemente no Senhor e para o Senhor. Agostinho de Hipona diz assim: reino terrestre tem seu auge e seu declínio, mas está vindo aquele homem que de fato é dito, e o seu reino jamais terá fim. Assim, irmãos, eu quero finalizar essa reflexão dizendo que nós somos chamados nessa só esperança de que um dia reinaremos com o Senhor, que inclui essa herança que foi reservada nos céus para nós, os filhos de Deus, aqueles que cremos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe nessa tarde de quinta-feira e traga essa reflexão no nosso coração. Eu queria encerrar orando, colocando aqui nas mãos do Senhor esse momento que nós estamos passando, como também o nosso irmão presbítero Sandro Vieira, o presbítero da igreja lá em Patos, que participa da nossa confederação, que está acometido do Covid-19, está internado em João Pessoa, um estado delicado. Eu convido os irmãos também a estar orando por esse servo do Senhor, como também pelos desempregados, como também por aqueles que estão passando dificuldade de alimentação, aqueles que estão de prontidão nos hospitais, os médicos, os enfermeiros, pelo nosso país, enfim, irmãos, por todo o contexto que nós estamos passando. É momento da gente unicamente clamar ao Senhor, nos humilhar diante do Senhor e pedir a Ele que restaure essa situação o mais breve possível. Vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, pedindo nesse dia, ó Deus, que as Tuas bênçãos estejam sobre o Teu povo, ó Deus. Ó Deus, cuida, Deus, livra desse grande mal que acomete a humanidade, Senhor. Ó Deus, de forma particular, Senhor, especial, nós queremos pedir pelo nosso irmão presbítero Sandro, ó Deus, que está internado, ó Deus, acometido dessa enfermidade, Senhor. Ó Senhor, nós cremos no Teu milagre, nós cremos no Teu poder, nós cremos, ó Deus, na Tua soberania, nós cremos na Tua ação, ó Deus, independente daquilo que a gente venha a pedir, Senhor, porque tudo acontece da forma que Tu queres, Senhor. Mas nós clamamos a Ti, ó Deus, pela Tua misericórdia, que o Senhor restaure a sua saúde, ó Deus. Que o Senhor traga a normalidade do seu organismo e todos aqueles, ó Deus, que estão acometidos dessa enfermidade, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa sustentar essa nação para que as pessoas possam restaurar seus empregos,
possa restaurar, ó Deus, sua vida, ó Deus, e caminhar normalmente, Senhor. Abençoa as famílias, ó Deus, que têm perdido seus entes queridos, Senhor. Conforta e consola, Senhor. Nós sabemos quanto é duro a do nós perdermos um ente querido. Por isso, Deus, nós clamamos nessa tarde que o Senhor abençoe o teu povo, proteja desse mal. Abençoa, Deus, os enfermeiros, os médicos que estão nessa linha de frente. Ó Deus, tem misericórdia deles, Senhor, e resguarda e cuida das suas vidas, Senhor, para que ele não seja cometido dessa enfermidade. Abençoa teu povo. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe a todos e até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe a todos.